ata. A número legal declara aberta 14ª sessão da segunda Câmara. Submeta aos senhores conselheiros a ata da 13ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Inicialmente, consulto o Dr. Rafael Baldo sobre, muito digno representante do Ministério Público de Contas, sobre processos em que tem interesse na nossa ordem do dia de hoje. Bom dia, Vossa Excelência, todos os componentes desta colhenda Câmara, Dr. Beraldo, Dr. Alexandre, doutor secretário de Tesouro-Geral, nobre representante da Fazenda. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação nos itens. Sessão Municipal, Dr. Cittadini, itens 30 e 37. Dr. Beraldo, itens 43, 44, 47. Dr. Alexandre, itens 65 em conjunto com 66, 67 em conjunto com 68 e 69. Muito obrigado. Ok. Anotou os meus aí? 30 e 37. Só. Então, tá bom. Vamos à nossa ordem do dia. Primeiro, os processos estaduais. Relato o item 1 e 2 da pauta. Demonstrado, já disponibilizei relatório, demonstrado nos autos, os principais pontos foram a exigência mencionada no subitem do edital. Com relação ao subitem 1.4, alíneas A e B, entendo que tais divergências, não restringiram. Por outro lado, quanto à linha D, subitem 1.4 do referido edital, tal exigência se mostra extremamente restritiva. Processos semelhantes já foram julgados irregulares por esse tribunal. Diante do exposto, acompanho os órgãos da Casa, MPC e também todos os órgãos da Casa, STG e MPC, razão pela qual voto no sentido da irregularidade do contrato, da licitação que o precedeu. Determino a aplicação do artigo 2º do inciso 15 e 27 da 709, fixo o prazo de 60 dias para que os responsáveis informem esse tribunal sobre as medidas adotadas. Em discussão, votação, aprovado. Item 3 da pauta, Secretaria dos Direitos da Pessoa e SEDPCD e Empresa Rede Sul. Objeto é serviços de instalação, de locação e operação, conjunto de instalações de software. Do exame dos autos, permanecem todas as falhas apontadas em razão da não comprovação da economicidade do ajuste, ausência de orçamento detalhado, defasagem de 6 meses. Ademais, como bem disse a TJ, com relação ao aspecto jurídico, remanesce a irregularidade relacionada ao percentual em relação ao objeto pretendido. Diante do exposto, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e PFE e meu voto é no sentido da irregularidade do contrato e da licitação, aplicado nos incisos 15 e 27 da 709. 60 dias para anunciar as providências adotadas em face dessa decisão. Em discussão, votação, aprovado. 4 a 6, em conjunto, Secretaria da Saúde, Fundação ABC para gerenciamento do Hospital Mário Covas e Santo André. Disponibilizei relatório, Fundação apresentou controles contábeis com falha, déficit que se acumularam, não provisionou o montante para eventuais coberturas e processos judiciais e cobrou taxa administrativa do hospital. Manifestação desfavorável da Casa e de PFE, bem como do MPC. Voto pela irregularidade da prestação de contas, exercício 10 e 12, da Fundação ABC, que gerencia o Hospital Estadual Mário Covas. Preconizado o artigo 33, inciso 3, letra C. Deixo de dar quitação ao responsável pela organização social e presidente da Fundação, com recomendação feita no corpo do voto. Oficio o senhor secretário e a Assembleia e determino que informe as providências sobre a devolução dos valores recebidos como taxa de administração. Em discussão, votação, aprovado. Itens 7 a 18, a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro auditor, doutor Alexandre
Sarquis, representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Baldo, procuradora da Fazenda, doutora Cristiana Cavezali, doutor Sérgio, nosso secretário-geral, senhores funcionários. O item 7, senhor presidente, trata de contrato de gestão celebrado entre a Secretaria da Saúde e a Organização Social de Saúde Cruzada Bandeirantes São Camilo de Assistência Médico-Social para a operacionalização da gestão e execução de serviços de saúde no Hospital Geral Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho, de Carapicuíba. E trata também de termos de retificação ao contrato após as justificativas apresentadas pela Secretaria, a ATJ e a PFE posicionaram pela regularidade da matéria. Restou evidenciada a qualificação adequada da organização social e a conformidade de sua finalidade ao objeto contratual, estando presentes ainda a especificação do programa de trabalho, a estipulação de metas e a definição de critérios de avaliação de desempenho e de indicadores de qualidade e produtividade. Tanto o contrato de gestão quanto os aditamentos foram regularmente autorizados e publicados na imprensa oficial. Quanto aos expedientes que tratam de ofícios encaminhados pelo Ministério Público do Estado, referentes a possíveis irregularidades na terceirização de serviços médicos e em reforma realizadas no Hospital Geral de Carapicuíba, deverão ser desentranhados, passando a acompanhar a prestação de contas dos recursos repassados relativa ao exercício de 2009. Diante disso, voto pela regularidade do convênio e dos termos de ratificação em análise. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 8 a 14. O item 8 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Academia de Polícia da Secretaria de Segurança Pública e a VUNESP, para planejamento, organização e execução de concursos públicos de 3.961 vagas de 11 cargos. O item 9 cuida de convênio celebrado pela CDHU e a Prefeitura de Santos, com vista à execução de 1.120 unidades habitacionais e a conclusão de outras 680. Os itens 10 a 14 dizem respeito a termos de credenciamento firmados pelo IANSP, com a SIT, Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Limitadas, TKS, Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Limitada, NASA Laboratório Clínico Limitada, Biofest Medicina e Saúde Limitada e o Dr. Gelfond Diagnóstico Médico Limitada, para prestação de serviços de apoio, diagnóstico e terapia em unidades não hospitalares da capital e da Grande São Paulo. Acompanho a instrução unânime favorável, voto pela regularidade das matérias em análise, com as recomendações assinaladas no item 9. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 15 a 17. Os referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. O item 15, transferidos no exercício de 2012 pela Secretaria da Educação à Prefeitura de Ourinhos para auxiliar a manutenção do programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. O item 16, transferidos no exercício de 2013 pela Secretaria da Saúde à Associação Casa Fonte da Vida, visando a aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços por terceiros. No item 17, repassados no exercício de 2011 pela Sabesp à CDHU, em decorrência de convênio celebrado, tendo por objeto a implantação do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos bairros do município de Cubatão.
Acompanho a instrução favorável, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações assinaladas com relação ao item 15. Em discussão, votação aprovada. O item 18 trata de recurso ordinário interposto pela USP, em face da decisão que negou registro ao ato de aposentadoria de Maria Helena Teste Simpione, em razão dos proventos da servidora terem sido estabelecidos acima do teto remuneratório constitucional. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conheço. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Acompanho PFE e Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação aprovada. Com a palavra o conselheiro Alexandre Sarquis. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro, senhor Ednei Beraldo, senhores procuradores, senhor secretário e diretor-geral, relato os itens 19 e 20 em conjunto. Representação, licitação, contrato e termo aditivo de Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes e a empresa Fênix Plantas. Como a instrução é unânime pela regularidade, permito-me passar o voto que dá pela improcedência da representação e irregularidade da licitação e contrato. É o voto. Esse é o item? 19 e 20 em conjunto. 19 e 20. Ok. Em discussão, votação aprovada. O item 21 abriga o exame do pregão eletrônico e contrato da CPTM e base sistemas de serviço e administração, tendo por objeto a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, ao valor de R$ 4.491.000, prazo de vigência de 30 meses. O contrato foi precedido do pregão eletrônico, onde houve 17 proponentes. A diretoria da fiscalização opinou pela regularidade, mas com a irregularidade da execução contratual, apontando diversos elementos que teriam maculado. A PFE manifestou-se pela regularidade da licitação e do contrato. A base veio aos autos, contratada com representação, e disse que executou os serviços em período anterior ao início da vigência do presente contrato, alegando que se tratou de ajuste formalizado verbalmente, aduziu que existem instalações da CPTM em precárias condições, acrescentou que a situação se estende até mesmo às valas de limpeza dos trilhos, alegou que suas solicitações de melhoria não foram atendidas. Houve pedido de rescisão amigável, indeferido pela CPTM, e que acrescentou que o Judiciário rejeitou o pedido de antecipação de tutela feito em ação de rescisão contratual. A chefia de assessoria técnica solicitou nova diligência, que foi negada. A chefia de assessoria técnica, por fim, manifestaram-se pela regularidade da licitação e do contrato e irregularidade da execução contratual. PFE e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela regularidade da matéria. Preliminarmente, passo ao voto. Acolho e adoto como razão de decidir os pareceres de assessoria técnica e chefia pela improcedência da representação, vez que os elementos trazidos aos autos pela instrução não dão suporte à sua tese de que era responsabilidade exclusiva da CPTM o quadro de inadimplemento contratual. Não houve, no transcorrer da instrução, qualquer apontamento de óbice do contrato e do certame, vez que considero regulares. A execução do contrato, contudo, acha-se irremediavelmente comprometida. Não está configurada a hipótese que enseja a aplicação da penalidade, entretanto, pois a CPTM adotou as providências que lhe competiam. O que ocorre é que o valor mensal orçado foi R$ 335.000 e o valor adjudicado R$ 149.000, 44% do valor do orçamento. Então, a CPTM não se socorreu do artigo 48, parágrafo 1º. Filio-me, portanto, ao pronunciamento de chefia de assessoria técnica e voto pela regularidade do pregão e do contrato e pela irregularidade da execução contratual, acionando-se os artigos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709 de 93. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 22 eu peço retirada com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. Solicito o vênia para relatar em conjunto os itens 23, 24, 25 e 26. Ok. Que são instrumentos contratuais, Secretaria de Estado da Cultura e Instituto Pensarte,
prestação de contas de repasse público da Secretaria de Estado da Saúde para a Associação Lar São Francisco de Assis e prestação de contas da Diretoria Regional de Saúde de Osasco para diversas prefeituras ao valor total de R$ 1.754.000. Como não há apontamentos, permito-me sintetizar o voto pela regularidade de todos os feitos, Excelência. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavezali, do representante da Procuradoria da Fazenda. Passamos à nossa sessão municipal. O item 27 é o pedido de vista do conselheiro Sidney Beraldo. Trata-se de parceria da Prefeitura de Mauá e o Instituto de Saúde Ambiental ISAMA. A matéria esteve aqui no dia 7/4, na oportunidade pediu vista o conselheiro Márcio Martins Camargos. O processo retornou, ocasião em que o conselheiro Alexandre Sarquis proferiu voto pela irregularidade, aduzindo os gastos com taxa de administração. Pediu vista naquela oportunidade o conselheiro Sidney Beraldo. Eu tenho uma proposta, conselheiro, que, se Vossa Excelência concordar, como os quesitos apontados não tiveram oportunidade de esclarecimento por parte da parte, eu proponho que se converta em diligência para que ela se manifeste sobre o apontado pelo conselheiro revisor, o conselheiro Alexandre Sarquis, porque eles não falaram nada, porque não foi apontado nada. Se Vossa Excelência concordar, Vossa Excelência é o revisor, mas é a proposta que faço, de conversão em diligência. Concordo. Ok, aprovado, portanto. Agora, vamos aos outros votos, com cuidado, porque... eu vou relatar agora o 28... eu ia fazer em conjunto 28, 30 a 32, mas o 30, eu relato primeiro o 30, e individualmente o 30, porque há pedido de sustentação do Ministério Público. O item 30 é Prefeitura de Ouro Verde, a contratada é Ferreira Mendes, para serviços médicos na Unidade Básica de Saúde. Houve dispensa, fiscalização apontou os questionamentos, foram juntadas todas as razões e ouço agora o Ministério Público sobre eventual acréscimo que deseja fazer. Obrigado, Vossa Excelência. Tem-se, no caso, dispensa de licitação, contratação direta de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área da saúde, especificamente no exercício de clínica geral e de enfermaria. A contratação foi realizada 5 meses após a realização de fiscalização pelo Corém. Neste contexto, a fiscalização apontou algumas falhas, quais sejam: prestação de serviços médicos por intermédio de pessoa jurídica, falta de demonstração de compatibilidade de preços, falta de publicação do ato no Diário Oficial e fiscalização. E, por todos esses motivos, a fiscalização propõe devolução do valor de R$ 4.858. A TJ acolhe as justificativas firmando-se pela regularidade sobre os seguintes fundamentos: contratação estaria dentro dos limites de dispensa. O concurso público seria inviável, no caso, por ultrapassar os limites de gasto com pessoal. A contratação teria durado 39 dias, encerrando-se após a realização de pregão para a contratação, para a realização de atividade típica do Estado, especificamente na área de enfermagem. Segundo o Ministério Público, temos várias falhas que despontam e essas falhas poderiam ser agrupadas segundo os elementos do ato administrativo: objeto, motivo, dentre outros. Em relação ao objeto, tem-se serviço de saúde por meio de pessoa jurídica, observando rígida escala de trabalho. Ora, a partir do momento que eu contrato uma empresa, uma pessoa jurídica, para realizar serviços de enfermaria e clínica geral, observando uma escala de horário rígida, eu tenho, com certeza, uma terceirização de mão de obra, uma terceirização indevida para a execução de uma atividade típica do Estado numa área que é fundamental, direito fundamental do cidadão, o que denota uma falta de planejamento. Aliás, a contratação ela foi ensejada exatamente pela fiscalização do Corém, que impeliu, que ensejou, legitimou tal contratação.
O fato é que a contratação ocorreu 5 meses após a realização dessa fiscalização, dessa vistoria pelo Corém. Alegou-se que seria inviável a realização de concurso público, sob o argumento de que ultrapassaria os gastos de despesa com o pessoal. O fato é que, neste caso, ao invés de realizar uma contratação de pessoa jurídica com terceirização de mão de obra, ou, ao invés de realizar concurso público, que implicaria o necessário crescimento vegetativo da folha, certamente a municipalidade poderia ter recorrido a um outro instituto clássico do artigo 37 da Constituição, no seu inciso 9º. Trata-se da contratação temporária. Em inúmeras situações aqui no tribunal, vemos a indevida aplicação do instituto. Aqui, que seria um caso de necessidade excepcional de interesse público, ela não socorre. Se ocorre uma terceira via, pior ainda, que é a contratação de PJ para exercício, terceirização de mão de obra na área da saúde. Aqui sim teria um caso de contratação temporária, tão repudiado em inúmeros casos. Aqui nós certamente temos um caso de necessidade temporária. Outro argumento é que haveria, se fosse realizado concurso público, ou mesmo contratação temporária, haveria a extrapolação dos limites de gasto com pessoal. O fato é que o artigo 18, parágrafo 1º da LRF, considera que a terceirização de mão de obra deve sim ser incluída nos gastos, nos limites de despesa com pessoal, na categoria outras despesas com pessoal. Então, não acola esse argumento de que não seria computado, extrapolaria os limites de despesa com pessoal. Sim, a terceirização indevida, não só indevida, qualquer terceirização de mão de obra deve ser computado os limites de despesa com pessoal. Vale dizer, houve violação do artigo 18, parágrafo 1º da LRF, para além de todos os limites. O valor da contratação é irrisório, perto de outras contratações havidas na Corte. Foram cerca de R$20 mil para execução de um contrato por apenas 39 dias. O fato é que esse valor não poderia legitimar a dispensa. A dispensa, no caso, ela se respaldou no artigo 24, inciso 2º da 866. Sabemos que, nesses casos, a dispensa é até o valor de R$8 mil, 10% dos 80 mil do convite. Nesse caso, a contratação foi realizada no valor de 20 mil. Só aí já extrapola os limites do artigo 24, inciso 2º. Só por isso já seria irregular a contratação. Somam-se a esse contexto, as falhas formais graves relatadas pela fiscalização, como a falta de compatibilidade de preço com o mercado, a falta de publicação do ato no Diário Oficial. Todo esse contexto ele leva a um possível direcionamento do certame. Ainda que 39 dias, ainda que R$20 mil, é dinheiro público e a violação da lei foi literal. E é por esse motivo, Vossa Excelência, que o Ministério Público propõe não só a condenação da origem, mas também acolher a proposta de fiscalização de devolução do valor já liquidado, já apurado em sede de instrução, no montante de R$ 4.858, com aplicação de multa grave, nos termos do artigo 104, inciso 2º, por violação expressa do artigo 24, inciso 2 da 866. Muito obrigado. Ouvi a colocação do Ministério Público, vou ao meu voto, que é divergente do Ministério Público nesse assunto. O ajuste da Prefeitura de Ouro Verde, que, aliás, não devia mudar esse nome, porque não é lá uma grande coisa, né? Ouro e Verde, né? Cor do Guarani, e Ferreira Mendes e Mendes Serviços Médicos Limitada, objetivando a prestação dos serviços médicos da Unidade de Saúde Básica em regime de plantão precedido de dispensa de licitação. Observo que a manifestação da TJ e da chefia foram no sentido da regularidade. Verifico que a contratação abrangeu um período de 39 dias, em que a Prefeitura de Ouro Verde adotou prontas medidas para a adequação de profissionais de saúde, promovendo licitação para regular o contexto, decorrendo assim de pregão e contrato assinado em 15 de 8 de 12, com duração até dezembro de 12, conforme documentos apresentados, incluindo o edital e extratos contratuais. Ante o exposto, acompanha a manifestação dos órgãos da Casa e, nesse caso específico, voto pela regularidade da dispensa dos termos, recomendando à Prefeitura de Ouro Verde que passe a publicar todos os extratos respectivos contratos. É o meu voto. Em discussão, votação aprovada. Agora eu relato os itens 28, 31 e 32. 28, 31 e 32. Todos os autos ali citados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa,
E meu voto é também no sentido da regularidade dos contratos, das dispensas, com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovada. 33 a 35, destaco que diversas irregularidades. Aqui é a prefeitura. 29. Esse aqui eu retirei depois. O item 29, senhor presidente. Deixa eu ver aqui um pouco. Deixa eu ver aqui. É que está confuso hoje aqui, viu? Olha, precisa ser um craque. Cadê a primeira página disso aqui? Um Valvídia, né? É. Sumiu o 29. É que está um caos aqui, viu? Eu só não vou retirar tudo de pauta, porque tem sustentação oral, senão eu ia retirar. Não. Ah, tá. Mas então, onde é que está? Ah, tá bom. Então, o item 29 é retirado de pauta. Só que, como não estava aqui, agora o 33 a 35. Olha, acho que eu que vou começar a organizar isso aqui, porque o computador não consegue organizar. Incrível. 33. Vamos lá, o 33 a 35. Aqui tratam-se de Prefeitura de Santana do Parnaíba e o Grêmio Esportivo Santana do Parnaíba. Foram constatadas diversas irregularidades, compromete a matéria, alto gasto da folha de pagamento, não objetivo do plano de trabalho, repasse suspenso, acompanho a TJ e MPC e voto pela desaprovação da prestação de contas, condenando o beneficiário à devolução da quantia recebida. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 36, é isso? Isso. 36, Prefeitura de Santos, julgamento de irregularidade com a Terracom. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido no mérito, apelo não merece prosperar, irreparável a decisão, razão de minuciosa sentença, demonstrando de forma clara a gravidade das impropriedades cometidas. A decisão não merece qualquer reparo, visto que insubsistem as razões ofertadas. Meu voto é pelo não provimento do recurso, mantendo a íntegra da decisão. Em discussão, votação aprovada. 37, a pedido de sustentação oral, trata-se de recurso interposto pelo prefeito de Santa Fé, sentença que julgou irregular tomada de preço e contratos. Houve aplicação de multa de 200 UFESP. Doutor Rafael Baldo tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. No caso, teve-se julgamento de irregularidade de contrato com aplicação de multa fixada em 200 UFESPs. O presente recurso ele não passou por manifestação da TJ, do MPC ou do SDG, ratificando e legitimando a presente sustentação oral. Em relação às falhas que fundamentaram a decisão, as partes recorrentes elas tentam refutar um por um de todos esses fundamentos que respaldaram a sentença, a decisão ora recorrida. O primeiro fundamento foi a falta de compatibilidade de preços. Segundo a decisão, o valor contratado foi 14,68% acima do valor orçado. No recurso, a parte recorrente dispõe que a Prefeitura Municipal usou valores de referência tabela UDR. Neste ponto, o Ministério Público entende que a pesquisa prévia ela deve ser realizada com consulta a várias formas, vários instrumentos de pesquisa que compõem um orçamento estimado. Com isso, significa que deve a origem buscar consulta ao mercado, verificação do valor da consulta anterior, busca em revistas especializadas como o PINE, consulta a tabelas de referências como o DR, como o CADETERC, dentre outros. Significa que a origem deve buscar inúmeras fontes para chegar no melhor valor. Não basta ela alegar que, nesse caso, até a tabela do DR era maior, porque uma pesquisa ela sempre se compõe por uma consulta a múltiplas fontes de acesso. É por isso que o Ministério Público, ainda que o valor da tabela de referência do DR tenha sido inferior, o Ministério Público reputa
que houve violação do instrumento convocatório e que, de fato, os preços não refletem uma vantajosidade e uma economicidade. Em relação à segunda falha, que legitimou a prolação da sentença, tem-se a falta de publicação em jornal de grande circulação. No recurso, a origem dispõe que houve publicação no Diário Oficial e no Jornal Regional. Vale dizer, ela, ainda que indiretamente, ela se escusou de comprovar a publicação em diário, no diário de grande circulação no Estado. Isso, ou seja, o artigo 21, inciso 2º, requer a publicação no Diário Oficial do Estado, ao passo que o inciso 3º requer a publicação em jornal de grande circulação e, se houver, também em jornal local ou regional. No caso, não teve a publicação no jornal de circulação no Estado. Mais uma vez, refutado, portanto, as razões do recurso. O terceiro fundamento que respaldou a sentença foi a exigência de recibo de aquisição. É sabido que a jurisprudência admite uma taxa, um preço para a confecção do xerox do edital. Significa que qualquer interessado pode pagar uma taxa para obter todo um caderno xerocado com a licitação. Num contexto de difusão do portal da transparência, já não faz sentido exigir como requisito obrigatório a cobrança dessa taxa, desse xerox. É por isso que não poderia constar no edital uma exigência obrigatória de aquisição, pagar pelo preço do edital, num contexto de difusão do portal da transparência, em que deve a municipalidade e todos os órgãos jurisdicionados disponibilizar os respectivos instrumentos e anexos. Por fim, Excelência, o quarto fundamento da decisão recorrida foi a visita técnica por responsável técnico. Simplesmente alegou que não seria necessário, que seria importante a visita técnica por responsável para melhor aferir as condições de execução. Nesse sentido, o Ministério Público entende que a visita técnica ao local de execução da obra ou do serviço somente pode ser exigida como condição de habilitação se for imprescindível para demonstrar a qualificação técnica e para permitir a elaboração de propostas naquelas situações excepcionais que a recomendem por força de complexidade ou da natureza do objeto, conforme justificativas devidamente fundamentadas em pressupostos fáticos, devendo o edital fixar prazo razoável para sua realização por qualquer pessoa livremente indicada pelo licitante, vedadas a fixação de horários, data e horários únicos, bem como a presença obrigatória de responsável técnico, como engenheiro e arquiteto. São situações já amplamente consagradas na jurisprudência. É por esses motivos que o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso. Obrigado. Eu tenho um voto que discute boa parte das matérias colocadas pelo eminente representante do Ministério Público, mas eu vou retirar de pauta, porque acho que tem algumas questões aí que, propriamente, eu não considerei no meu voto. Então, eu retiro de pauta, retorno ao gabinete o item 37. Agora eu relato o item 38, recurso ordinário de Santo Antônio de Aracanguá. É isso, né? Não errei o nome da cidade, que não se ofendem quem não tem tamanho. Sentença que julgou irregular a admissão temporária, foi aplicado multa em preliminar conhecido. No mérito, argumentos não são capazes de alterar o juízo. Ressalto que a grande necessidade de contratação não apresenta qualquer documentação. Pelo exposto, meu voto nega provimento e mantém a decisão. Em discussão, votação aprovado. 39. Aqui trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito e ex-secretário da administração de Praia Grande. Houve aplicação de multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelos não merecem prosperar, não obstante entendimento que venham adotando quanto ao registro de admissão especial na área de saúde e educação. A instrução demonstrou que houve preterição de candidatos aprovados em processo seletivo anterior. Mantenho as multas, voto pelo desprovimento, mantendo a íntegra da decisão. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo, 40 e a 63. O item 40, senhor presidente, trata de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Presidente Prudente e a Prudenco,
para a prestação de serviço de manutenção das unidades escolares do ensino fundamental do município. Versa também sobre o termo de aditamento que acrescentou serviços no montante de 16,67% e prorrogou a vigência do ajuste. Apesar da instrução desfavorável, meu voto caminha no sentido contrário. Em conformidade com as mais recentes decisões deste tribunal, considero atendidos os requisitos relativos à dispensa do procedimento licitatório e entendo demonstrada a compatibilidade do preço contratado com os praticados pelo mercado, diante dos dados e esclarecimentos trazidos pela origem. O termo de aditamento, por sua vez, observou os limites do artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Voto em decorrência pela regularidade da dispensa de licitação, do contrato e do termo aditivo, sem prejuízo das advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovado. O item 41 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Mauá e a Consladel, construtora, laços detentores e eletrônica limitada, para a prestação de serviços de locação, manutenção e operação de equipamentos e sistemas de fiscalização de trânsito. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 43, 42, item 42, em exame, contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, para desenvolvimento de estudos e pesquisas, objetivando a elaboração do Plano Diretor Municipal de Saneamento Ambiental e a realização da Conferência Municipal de Saneamento Ambiental. Não obstante a instrução dividida, entendo presentes, no caso, os pressupostos previstos no inciso 8º do artigo 24 da Lei 8666, autorizadores da dispensa de licitação. A Fundação tem entre seus objetivos estatutários o de pesquisar e avaliar as condições e problemas da sociedade, tais como condições ambientais, laboratoriais e sociais, estudos de identificação de impactos sociais e ambientais e propostas de solução, guardando assim relação direta com o objeto do ajuste. Foram apresentados inúmeros atestados de capacidade técnica, demonstrando a execução de serviços similares nos municípios de São Paulo, Jundiaí e Mirassol. E os preços, de acordo com a Unidade de Economia, a TJ, mostraram-se compatíveis com os de mercado. Diante do exposto, voto pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato em questão. Em discussão, votação aprovada. O item 43, solicitação de sustentação oral. A pedido de sustentação oral do Ministério Público. O item 43, ele versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Paulínia e o consórcio Copos e Lastre, objetivando os serviços de coleta de transporte de resíduos domiciliares. A instrução é dividida, 15 realizaram a visita, 8 licitantes, 3 deles inabilitados. Ouço com atenção a manifestação do representante do Ministério Público, doutor Rafael Baldo. Doutor Rafael Baldo tem a palavra. Obrigado. Doutor relator, no caso, concorrência e contratação destinado aos serviços de coleta de resíduos sólidos, varrição e destinação final de resíduos sólidos. A sustentação oral decorre de divergência na TJ. A fiscalização firmou-se pela regularidade. No curso da instrução, a TJ apontou algumas falhas. São falhas que a jurisprudência da Casa costuma relevar. Quais sejam? Visita técnica obrigatória, mas num período razoável, com possibilidade de agendamento, com prazo razoável para a elaboração de proposta. Afastada a falha.
Relação e qualificação da equipe técnica. Também falha relevada pelo tribunal diante da possibilidade de se mudar o corpo técnico, desde que com a mesma qualificação profissional. Terceiro, garantia contratual de 5% do valor do contrato. No caso, essas defesas foram todas relevadas, mas o Ministério Público traz outras falhas igualmente importantes que maculam toda a licitação e contratação, implicando a necessidade de julgamento, de juízo de irregularidade da matéria. No caso, a licitação, o certame, foi deflagrado no finalzinho de 2010 e a contratação foi celebrada no início de 2011. Nós sabemos que, nessa época, nós temos um contexto legislativo que dava um novo matiz para essa questão dos resíduos sólidos. A partir da Lei 11.445 de 2007, houve a aprovação do Plano de Saneamento Básico que exigia que a matéria dos resíduos sólidos fosse ali abordada. No ano de 2010, em agosto de 2010, foi aprovada a Lei 12.305 de 2010, que exigia uma confecção do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei ela foi paradigmática no setor, porque ela trouxe novas obrigações para a municipalidade, para os concessionários e até mesmo para o usuário de serviço público. Essa lei ela previu a necessidade de elaboração de um gerenciamento pelos grandes produtores de lixo. Por exemplo, hospitais, empresas, grandes construtoras, elas têm que confeccionar um gerenciamento de como elas vão lidar com essa questão do lixo. Vale dizer, a lei procura repartir os custos de produção do lixo. De acordo com o quê? De acordo com um tipo específico de produtor do lixo. Para além do plano de gerenciamento, essa legislação ela previu um plano municipal e estadual de resíduos sólidos. E nesse plano há dois prazos fatais, um fixado para 2012 e outro para 2014. Em 2012, deveriam os municípios elaborarem o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Em 2014, deveria dar pleno atendimento à disposição ambientalmente adequada. Significa que deveriam terminar com os lixões. São dois prazos. O fato é que, e nessa lei, só para concluir esse ponto, ela previu uma separação do ciclo de vida do lixo em 3 grandes setores. O artigo 7º previu, no primeiro eixo, uma questão da coleta, do transbordo e do transporte. O segundo grande eixo do ciclo de vida do lixo é a triagem, a reciclagem e o tratamento do lixo. E, por fim, a varrição, a capina e a poda. O fato é que, a partir de então, entendo ser imprescindível dividir essas 3 fases, porque cada uma desses eixos corresponde a um setor específico no mercado. Você não pode, por exemplo, colocar numa mesma licitação, não tem a mesma complexidade, uma varrição de uma disposição ambientalmente adequada. Construir um aterro sanitário, de acordo com a legislação ambiental, é extremamente e muito mais complexo do que reunir numa mesma licitação com a varrição. É a partir desse panorama legislativo que eu farei a análise da matéria. O que se viu é que, ao meu entender, a municipalidade percebeu um contexto de aprovação da Lei de Saneamento Básico e, depois da aprovação da Lei de Resíduos Sólidos, depois de publicada a lei, ela, ao meu entender, se precipitou e adiantou um processo de licitação, deflagrando uma concorrência para quê? Para refutar o cumprimento das novas diretrizes impostas no setor do lixo. Ela não só lançou uma concorrência, mas impôs um menor preço global. Com isso, ela reuniu no mesmo certame objetos díspares, extremamente distintos. Qual que é o objeto para resgatar? Coleta, transporte de resíduos domiciliário e comercial, somado à varrição de vias públicas, somado à coleta e transporte de material seletivo. Abre parênteses. Nesses materiais seletivos, certamente incluem-se a questão do lixo hospitalar, da construção civil, questões que mereceriam uma licitação à parte, por ser uma natureza muito peculiar. Além disso tudo, tinha a destinação final dos resíduos sólidos, a coleta especial, a manutenção de áreas públicas. Veja, um objeto extremamente amplo, englobando questões extremamente díspares. A partir do momento que se reúne e se confecciona um objeto tão amplo, certamente você está excluindo do procedimento licitatório outras concorrentes que poderiam participar caso fosse dividido. Por exemplo, como fica a questão das cooperativas de recicladores nesse contexto? Se eu domino todo o ciclo de vida de lixo, da coleta até a disposição, como ficam esses setores intermediários que poderiam participar ativamente? Uma empresa de varrição ela não precisa ter a mesma complexidade técnica de uma empresa de aterro sanitário. Então, o primeiro apontamento do Ministério Público é a aglutinação do objeto no lastro do artigo 7º da Lei 12.305. A municipalidade já tinha ciência da aprovação
da Lei do Saneamento e da Lei do Resíduo Sólido, ela se antecipou, ela não tomou nenhuma providência de adequar o certame a um novo contexto legislativo, e com isso, o que acontece? Num prazo contratual de 60 meses, como foi aqui em tela, você posterga a continuação de um contexto já defasado. Contra o quê? Contra esse avanço normativo na resolução da problemática do lixo urbano. Vale dizer, veja-se que no contrato não há nenhuma referência a plano municipal, a plano de gerenciamento, a divisão do custeio. E para o Ministério Público também, outra decorrência dessa aglutinação foi que a contratada, ela ficou responsável, por assim dizer, pela gestão de todo o ciclo de vida do lixo. A partir desse momento, ela não ficou responsável por executar uma tarefa ou outra. Ela é responsável pela gestão de toda a problemática. Significa que não deveria ser aplicado só a 866, mas igualmente a Lei de Concessão de Serviços Públicos, a 8987 de 95. E, com isso, todos os requisitos legais dela decorrentes. É por isso que o Ministério Público, Excelência, pugna sim pelo julgamento de irregularidade com aplicação de multa, sem a devolução do montante, porque quanto o serviço foi prestado. Reputa-se aqui um descumprimento do novo quadro legislativo deflagrado pela Lei de Saneamento e pela Lei do Lixo dos Resíduos Sólidos de 2010. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra... Presidente, mais uma vez cumprimento os representantes do Ministério Público, doutor Rafael Baldo, traz aqui questões bastante relevantes com relação à oportunidade, não é, da aprovação dessa lei e que merecem ser analisadas. Então, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Senhor conselheiro, antes de Vossa Excelência entrar de pauta, me permite, porque nós temos colocado muito sobre a lei de resíduo sólido. Nós até acompanhamos essa lei, viu? Não, foi um exame prévio. Eu acho que tem muito bom que tenha todas as preocupações com as fases da coleta de lixo, e nós temos que ter aquela preocupação mais dura com relação à destinação final. O objeto dessa lei era acabar com lixão e acabar com aterro sanitário. Aterro sanitário é um lixão de coxinha. É um lixão bonitinho, mas é um lixão. Na verdade, nós devemos direcionar cada vez mais a discussão para o espírito da lei, que é o reaproveitamento do lixo. O reaproveitamento total do lixo, inclusive na fase final, aproveitar para gerar energia. Essa é aquela típica lei que, se ninguém falar nada, ela não pega. Se nós aqui sentarmos o pé na lei, quer dizer, sentarmos na lei, não chutar a lei, como nós fizemos com o gasto em educação, como fizemos com a lei de responsabilidade fiscal, ela pega. Porque muitas prefeituras já sabem que negócio de lixo não é só contratar uma empresa para varrer e para amontoar lixo e jogar no município vizinho. Porque é um pouco comum isso, viu? Jogar no município vizinho. Infelizmente, os grandes municípios não estão dando a contribuição que podiam dar, porque os grandes municípios podiam já estar organizando usinas finais de geração de energia, de tal ordem que todo esse ciclo fosse recolocado. Então, eu cumprimento o Ministério Público e digo mais. Nós estamos, desde o primeiro dia, o conselheiro Beraldo, que chegou não tão recente, já faz tempo, já está com cabelo branco aqui, mas a verdade é que... Cheguei com cabelo branco. Não era tão branco, agora embranqueceu um pouco mais. Mas já deve ter acompanhado um sem número de discussões nossas sobre essa lei de resíduo sólido, que para nós é importante, que, como nós decidimos lá atrás, ela tem um item do relatório das contas municipais que trata exatamente do lixo, do resíduo sólido. Então, eu cumprimento e acho que é isso mesmo. Temos que trabalhar para que essa lei se aplique. Ela sofreu, na fase final, Vossa Excelência não estava aqui, mas na fase final da votação dessa lei, na Câmara, no Congresso, foi uma guerra, e os lixões são muito fortes.
O chamado aterro, chamado aterro sanitário é muito forte. Que não é aterro, é botar lixo uma camadinha de terra, lixo uma camadinha de terra. Finge que é tratamento, não é tratamento nenhum, né? Compromete o meio ambiente do mesmo. Infelizmente, as autoridades do meio ambiente se afrouxaram nisso aí. Mas vamos trabalhar para isso, conselheiro. Posso fazer só uma observação, Excelência? A questão ela veio à tona aqui na Corte por ocasião de 2 exames prévios. O primeiro foi de Taboão da Serra, no ano de 2012, e o segundo foi um exame prévio da cidade de Campinas. Nesse último de Campinas, o Ministério Público delineou essa necessidade de esprair, de expandir essa questão, essa fiscalização por âmbito das contas municipais, na linha proposta pelo doutor Cittadini, e também aventou essa necessidade de refutar a aglutinação de objetos na área do lixo. Obrigado. Ok. Realmente, bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar tanto o Ministério Público, mais uma vez, mas também o nosso presidente, que sou testemunha de que, desde que cheguei aqui, percebo a sua grande preocupação, não é, em que o Tribunal de Contas possa dar a sua contribuição no sentido de fazer com que essa lei seja realmente efetivada. Sem dúvida, acho que demos um passo importante também. Me lembra aqui o doutor Sérgio Rossi, ao incluirmos, não é, dentro desse indicador composto, o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, 17 quesitos, né, e muitos deles focados exatamente nesta lei, quando criamos esse indicador ambiental também. Sem dúvida, acho que isso vai ajudar muito para que os municípios prestem atenção, foquem e coloquem o mais rápido possível na prática esta lei tão importante. Do ponto de vista ambiental e econômico. Mas é isso que eu ia dizer. De geração de emprego. Na Europa, o lixo é uma riqueza. Aqui que inventaram de botar em lixão, mas o lixo reaproveitado, a Alemanha, ela criou um sistema de geração de energia de lixo que a Itália, todos esses países meio incompetentes que tem lá por perto da Alemanha, eles entregam, os alemães pegam o lixo. Há pouco tempo atrás teve uma crise de lixo em Nápoles. Como se resolveu? Eles faziam uns trem, lotavam uns containers de lixo e levavam para a Alemanha. E a Alemanha fazia o quê? A Alemanha separava o que dava, o que não dava gerava energia. Para ela está ganhando dinheiro. Quer dizer, no final, agora, precisa vencer essa coisa troglodita dos aterros sanitários, que acha que vai esconder embaixo da terra tudo quanto é lixo, contaminar tudo quanto é veia d'água e ficar uma região prejudicada. Então, Vossa Excelência lembrou bem, é negócio, é dinheiro, o lixo passa a valer, né? E nós esperamos, o nosso trabalho todo nessa coisa aí, o índice, o doutor Sérgio me avisou a respeito do índice aqui de efetividade, que, na verdade, é uma coisa relevante. Daqui para frente, periodicamente, a prefeitura vai estar sabendo se eles estão atuando nesta forma ou estão atuando de uma forma retrógrada. Muito bem, Vossa Excelência continua com a palavra, que ainda tem mais processo. Bom, então, retiramos de pauta, com retorno ao gabinete, o item 43. O item 44 também tem a sustentação oral. O item 44 trata de convênio celebrado entre a Prefeitura de Serrana e a Santa Casa de Misericórdia de Serrana, tendo por objeto a complementação e o aprimoramento da assistência de saúde prestada pelo SUS nas áreas de internação, ambulatório, pronto-socorro e apoio diagnóstico e terapêutico. Trata ainda de termos aditivos celebrados para a prestação de serviços médicos hospitalares, consultas ambulatoriais e atendimento ao Programa de Saúde da Família, Saúde Bucal e agentes comunitários de saúde, e ainda para a prorrogação da vigência do ajuste e alteração do valor de repasses mensais. A instrução é favorável. Senhor, o breve relatório, passo a palavra
ao representante do Ministério Público, doutor Rafael Baldo. Tem a palavra, doutor Rafael. Obrigado, excelência. No caso, temos convênio na área da saúde. O tema é recorrente. Ao longo dos últimos 4, 5 anos, vimos a difusão de inúmeros convênios, tendo por objeto a transferência da gestão hospitalar da saúde para inúmeras ONGs do terceiro setor. No ano passado, ou se não me engano, nesse ano, já não me recordo, o tema foi vinculado na mídia, especificamente em relação à chamada crise da gestão pelas ONGs. O caso, salvo engano, foi a questão da Santa Casa aqui em São Paulo e o quanto essa gestão e repasse ocasionou essa falta de gestão, um déficit que impediu a boa administração e a consecução das atividades hospitalares. É um tema que denota a divulgação na mídia desse déficit gerencial, vamos assim colocar, denota o quanto é preciso realizar um bom controle de um plano de trabalho. E, no caso, temos o quê? Um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Serrana e a Santa Casa do mesmo município. Alegou-se, o principal motivo para afastar as falhas foi: o município é pequeno, ele não tem hospital público, a demanda é sazonal. Todas essas questões foram usadas para legitimar a realização de inúmeras falhas formais, que, para mim, são relevantes. Para mim, faltou uma boa definição de um plano de trabalho que permitisse não só a definição das obrigações de cada uma das partes, da administração pública e da entidade do terceiro setor, mas também uma possibilidade de controle, de medição e pagamento. Acredito que, nesses casos de prestação de serviços continuados, o plano de trabalho deveria permitir um mecanismo em que as verbas fossem sendo repassadas conforme há uma medição e a realização de um controle de resultados. Não pode haver um repasse automático no final do mês sem que haja uma medição adequada com um controle de resultados. Isso significa refutar todo o contexto normativo que levou a esse vínculo de cooperação com o terceiro setor, lá naquele tempo da reforma gerencial, em que se refutava o controle formal de resultados em busca de um controle formal da legalidade em favor de um controle material de resultados. O que denota a falha do plano de trabalho aqui, ao meu entender, foi a realização de inúmeros termos aditivos. Ele não só houve a prorrogação por várias e sucessivas vezes do convênio, mas também ao aumento, a diminuição, o acréscimo, a supressão de objetos que compõem o termo de convênio. Uma hora aumentou, incluiu no objeto do convênio o programa de saúde bucal, depois o programa saúde da família, aí tirou saúde bucal, colocou de novo saúde bucal, aumentou o número de atendimentos nos ambulatórios, depois tirou. Ou seja, os termos aditivos foram celebrados conforme o sabor do momento. Embora o artigo 65 da 866 permita a alteração contratual, deve-se ter um bom senso. A intervenção do Ministério Público ela se legitima porque, num desses aditivos, o termo aditivo número 4, de 3/11/2006, prevê a inclusão do programa de agentes comunitários. É sabido que o artigo 6º da Lei 11.350, de 2006, refuta a possibilidade de socorro a contratações terceirizadas nesse tema. No caso, eu acho que seria adequado um processo seletivo para contratar agentes comunitários de saúde para realizar essa finalidade. Então, o termo aditivo já viola a literal disposição de lei, no caso, o artigo 6º da Lei 11.350, de 2006. O argumento, a defesa, o principal argumento disposto é que o município ele não consegue controlar a demanda. Muitas pessoas viriam de Minas Gerais e não conseguiria controlar. E é por isso que você aumentaria e diminuiria a demanda. E isso ensejaria a celebração desses números aditivos. Para o Ministério Público, isso é falta de planejamento estatal grave. E para o Ministério Público, embora convênio seja uma coisa e contratos, haja uma distinção formal e técnica entre convênio e contrato, nós sabemos que algumas regras do regime contratual aplicam-se subsidiariamente ao regime dos convênios. Por exemplo, regularidade fiscal, regularidade perante o INSS, regularidade jurídica. Algumas questões de requisitos habilitatórios já são aplicados aos convênios. E é nesse sentido que lança-se uma tese da necessidade de aplicação subsidiária de alteração de quantitativos, aplicando aos convênios aqueles limites já consagrados no artigo 65 da 866. Poderia alterar, portanto, 25%, excelência, nos aumentos e supressões.
de modo que a evitar uma desconfiguração do plano de trabalho, que no Ministério Público é o que ocorreu. Então, por isso, pugne-se pelo julgamento de irregularidade em virtude da violação expressa da lei e da alteração drástica do projeto de trabalho. Obrigado. Senhor presidente, estou em condições de proferir o meu voto, já que ele realmente leva em conta questões aqui levantadas pelo representante do Ministério Público. Antes, porém, gostaria só de, em função até de conhecer de perto este município e vários deles no entorno de Ribeirão Preto, que tem realmente esse argumento utilizado pelo prefeito, ele procede, ele é bastante relevante. Nestas cidades tem uma população sazonal muito intensa, muitas vezes aumenta 30%, 40% o número de trabalhadores que traz as suas famílias, o que realmente, na prática, não é, sentado na cadeira do prefeito e do gestor desta área de saúde, a administração da área de saúde, já no controle dessas demandas, nem sempre é tão fácil fazer um planejamento. Imagina quando tem uma população sazonal bastante forte, bastante relevante, num município pequeno que não conta com uma estrutura profissional adequada, contempla de um único hospital, inclusive, na cidade. Então, tudo isso traz dificuldades adicionais na gestão, mas, no caso aqui, não obstante a instrução favorável, o meu voto caminha no sentido contrário, exatamente porque o instrumento de convênio não traz dados imprescindíveis para a sua validade, em especial a indicação precisa do objeto e dos seus elementos característicos, tampouco demonstra a relação entre os valores repassados e as metas pactuadas. No que respeita aos termos aditivos 6 a 11, que prorrogaram o convênio e majoraram os valores pactuados, nada foi trazido nos autos para justificar os fatores que motivaram estas alterações, nem os critérios e os cálculos utilizados para tanto. Diante disso, eu voto pela irregularidade do convênio e dos termos aditivos em análise. É o meu voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Item 45. Em exame, contrato precedido de concorrência celebrado entre a Fundação Municipal de Ação Social FUMAS de Jundiaí e FDS Construção Civil e Pavimentação Limitada para a reforma e canalização de córrego, incluindo o projeto executivo. A instrução é dividida. A exigência de recolhimento antecipado da garantia de participação e sua apresentação junto à tesouraria da FUMAS mostra-se em descompasso com a lei de licitações e a jurisprudência desta Casa. Eis que, além de restringir a competitividade propícia ao prévio conhecimento dos concorrentes, ainda que as exigências de regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidão de quitação de tributos federais, inclusive PIS estaduais, municipais e de certidão negativa junto ao INSS, não tenham dado causa à impugnação ou inabilitação, extrapolaram as previsões do texto do artigo 29 da Lei de Licitações. Com relação à comprovação da qualificação técnica profissional, nem todas as parcelas eleitas pela Fundação apresentam relevância técnica ou valor significativo dentro da razoabilidade necessária à sua fixação, além de ficar limitada a sua comprovação à apresentação de um atestado para cada parcela. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa à responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 46, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente, com retorno ao meu gabinete. Ok. 47 é a sustentação oral do Ministério Público. O item 47, sustentação oral do Ministério Público, diz respeito a contrato precedido de pregão presencial,
celebrado entre a Prefeitura de Jaboticabal e a Nutricionale Comércio de Alimentos Limitada, para aquisição de 24.004 cestas básicas. A TJ opinou pela regularidade da matéria. É o relatório, breve relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. No caso, tem-se pregão para aquisição de cestas básicas para todos os servidores ativos e inativos da municipalidade, no valor aproximado de R$ 2 milhões. Isso no exercício de 2011. Ao longo da instrução, houve apresentação de justificativas e, ao término, a ATJ se firmou pela regularidade da matéria. Para o Ministério Público, existem uma série de falhas que são gravíssimas e que impõem o julgamento de regularidade da matéria. A princípio, é uma contratação relativamente simples, um pregão para contratação, aquisição de cestas básicas. O problema é, para quem são as cestas básicas, em que contexto foi realizada a licitação, qual foi o orçamento onerado nesse caso completo. O que me estranhou de início foi a realização de pregão para aquisição de cestas básicas para servidores. Há previsão legal para tanto? Em pesquisa à internet, identifiquei que, de fato, há uma previsão em lei, é a Lei 3.847, de 2008, que dispõe sobre a concessão, fornecimento de cestas básicas para servidores municipais e autárquicos. Nessa lei, o que me espantou é que a municipalidade ela vai custear uma parte da cesta básica. A outra parte é descontada do salário do servidor. Então, conforme a remuneração do servidor, há um subsídio de 90%, 70%, há uma gradação de percentual de custeio. Significa que, para receber essas cestas básicas, o município contribui com tanto e os servidores contribuem com outro. No entender do Ministério Público, certamente isso é uma parcela remuneratória in natura. Até que ponto, Excelência, essas prestações remuneratórias in natura compõem o cálculo para fins de aferição dos limites com gasto com pessoal, nos termos 19 do 20 da LRF. Muito estranho, porque o contrato, o valor da contratação, ele foi onerado nas dotações orçamentárias, não só da municipalidade que realizou o certame, mas onerou dotação separadamente do município, da Câmara e de todas as entidades que compõem a administração indireta. Esse é um outro ponto que para o Ministério Público é muito grave. Quem realiza o certame é a Prefeitura Municipal, com dotação orçamentária da municipalidade, da Câmara, de todas as entidades da administração indireta, com custeio participativo do servidor beneficiado. Tudo isso gera uma contratação muito duvidosa. Num contexto, num vício de ilegalidade, o Ministério Público apurou que houve aquisição de cestas básicas para servidores inativos. Como é que servidor inativo recebe uma parcela remuneratória que, no entender do Ministério Público, é decorrente do exercício do trabalho? Confirmando a tese ministerial, o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º desta lei municipal, dispõe que são critérios para o direito ao benefício de que trata o caput deste artigo, a assiduidade. Significa que, para fazer jus à percepção, ao recebimento da cesta básica, certamente nós estamos falando de um servidor que está na atividade. Vale dizer, grande parte do que foi contratado destinou-se a servidores inativos, sendo totalmente incabível e devido, sem respaldo no princípio da legalidade. Sem falar em todas essas problemáticas relacionadas às dotações orçamentárias que custearam, ao próprio servidor, que assim faz jus, se a questão ela é computada dos limites para cálculo de LRF, todo esse contexto, por si só, já é altamente problemático. Não fossem essas questões, o Ministério Público constatou, ao longo da instrução, que, segundo a fiscalização, o valor contratado foi superior ao valor orçado. No entender da origem, essa diferença seria decorrente do próprio setor de alimentos. Segundo ela, o setor de alimentos é extremamente sazonal. Mas, no entender do Ministério Público, isso não legitima, por si só, essa diferença de valores. Também alegou-se a falta de cláusulas obrigatórias. Há, por exemplo, a alegação de falta de prazo de vigência e das questões, a falta de referência ao elemento orçamentário. Certamente o elemento orçamentário não foi indicado no contrato, por quê? Porque foi onerado por inúmeras fontes orçamentárias distintas, Prefeitura, Câmara e essas entidades de administração indireta, o que macula o Ministério Público. Em consulta, Excelência, ao portal
ao Portal do Cidadão, aqui no Tribunal de Contas, foi apurado que essa empresa, só no ano de 2011, recebeu R$ 9 milhões da municipalidade, e de todos, da Câmara Municipal e de todos os entes da administração pública indireta. Então, embora o pregão faça referência aqui ao valor de 2 milhões, essa empresa nutricional recebeu, no total, 9 milhões só no exercício de 2011. Para encerrar a questão, constatou-se um possível repúdio, uma tentativa de burla, porque a empresa que antecedeu, ela tinha sido condenada, tinha sido declarada inidônea para contratar com a administração pública. E notícia publicada no portal Folha Regional dispõe que essa mesma empresa, a Nutricionale, já tinha sido condenada, o sócio já tinha sido condenado, junto com o prefeito da outra municipalidade, por bula ao procedimento licitatório, sendo oferecido denúncia pelo crime inscrito no artigo 97 da 866. Segundo a notícia publicada no jornal, a firma Nutricionale não poderia participar de licitações em razão de ter ficado comprovado em processo da comarca de Casabranca que ela era constituída com os mesmos sócios, objeto social e gerente de outra firma, qual seja, a Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios Limitadas, que foi condenada em agosto daquele ano às penalidades de suspensão e de declaração de idoneidade nos termos da 866. A denúncia criminal contra o prefeito de Mirandópolis está indicando que o prefeito e os servidores da prefeitura tinham conhecimento dessa situação, ou seja, que a Nutricionale estava buscando burlar a lei quando assumiu a nova razão social para esconder a sua verdadeira origem. O que se pode concluir dessas constatações é que a empresa Nutricionale foi criada com o único e exclusivo escopo de burlar a lei e de fraudar as licitações. É por isso que, ao longo da instrução, alegou-se o quê? Uma tentativa de se burlar a declaração de idoneidade que atinge a empresa contratada. A alegação é de que a penalidade não incluiria a pessoa dos sócios. Só que aqui o Ministério Público se vale de decisão do STJ, que consagrou a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica para atingir a pessoa dos sócios, nesses casos de declaração de idoneidade. Por todos esses motivos, para coroar, esse certame foi realizado, todos os servidores foram beneficiados por essa cesta básica, quase nas vésperas do pleito eleitoral, o que denota um grande assistencialismo nas vésperas de uma eleição municipal. Todo esse contexto certamente implica a necessidade de julgamento de irregularidade. E não só isso, Excelência, o Ministério Público pugna pela remessa de toda a documentação para o Ministério Público Estadual para apuração de crime, a informação ao relator das contas anuais para verificação se esse valor da licitação ele foi computado nos limites da LRF, com gastos com pessoal, e também a aplicação de multa gravíssima aos gestores que certamente têm um elemento subjetivo do tipo penal por contratar com empresa com sócio de empresa que já tinha sido declarado idônea. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Presidente, cumprimento mais uma vez a manifestação do Ministério Público, traz realmente preocupações, como eu disse, bastante relevantes. Embora a TJ tenha opinado pela regularidade, meu voto caminha no sentido contrário. Apenas eu vou solicitar realmente que nós possamos verificar 2 pontos. A questão do pagamento dos inativos, se a lei autoriza ou não autoriza. Caso contrário, incluirei no meu voto. E também, atendendo à solicitação do representante do Ministério Público, a encaminhar ao Ministério Público a nossa manifestação. E estou em condições de proferir aqui meu voto, incluindo esses pontos. Tudo bem. Não restou. Vossa Excelência falou que vai ver aí uma coisa, então, como fica aquela matéria? Caso eu gostaria de submeter aos senhores conselheiros que a dúvida que tenho é se a lei que autoriza a cesta básica contempla os inativos. Mas, olha, eu acho que se for esse o caso de Vossa Excelência, o melhor talvez fosse converter em diligência e voltar numa outra sessão. Porque, digamos que
O senhor estava querendo ganhar tempo, que eu tenho muito processo. Conselheiro Sarkis. O gabinete. E nós precisamos ser... se não for possível, então... O que eu penso, Excelência, é que a lei, ao se referir a servidor, não está distinguindo ativos e inativos. E pior, se os inativos não percebessem, como bem pontuou o Ministério Público, é verbo alimentar, pela paridade eles poderiam pleitear, né? Então, eu não vejo problema nenhum na remuneração, na concessão da cesta básica aos inativos também. O Ministério Público tem impugnação, nesse caso, é verbo da própria elaborem, que é decorrente do exercício do trabalho. E, considerando que a reforma previdenciária já extinguiu a regra da paridade, que, no caso, a verba seria restrita aos ativos. Conforme ao inciso, ela pressupõe a assiduidade no exercício laboral. Excelência, eu entreguei a cópia da lei para o senhor, fica à vontade para analisá-la como melhor lhe aprover. Assim, eu procuro facilitar o vosso labor. Obrigado. Então, senhor presidente, olha, muito contrariado, eu retiro de pauta. Eu acho que é mais sensato o retiramento de pauta e Vossa Excelência examina todas as questões e... É que o meu voto já estava indo pela irregularidade, com multa ao agente, então imaginei que pudéssemos... É bom que Vossa Excelência poderá... Realmente são questões relevantes, precisam ser analisadas. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 48. Em exame, termo de parceria precedido de concurso de projetos celebrados entre a Prefeitura de Santo André e a OCIP, Instituto Educacional Carvalho, objetivando o desenvolvimento de um conjunto de ações complementares aos programas e serviços de suporte e vigilância sanitária e epidemiológica, ao suporte administrativo de apoio operacional de equipamentos da unidade de saúde. A instrução é desfavorável. Não foi justificada a opção pelo ajuste nem a comprovação de sua vantagem econômica. Tampouco foi demonstrada a compatibilidade dos preços pactuados com os praticados no mercado. O edital do concurso de projetos não contemplou critérios objetivos para avaliação, pontuação e classificação das propostas, cuja subjetividade acabou por desclassificar duas entidades. Ademais, não possui o ajuste cláusula essencial referente ao detalhamento das remunerações e benefícios pagos a pessoal, com os recursos vinculados, como determinado pelo artigo 10, parágrafo 2, 4º da Lei Federal 9.790/99. Diante disso, voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 49, trata de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Itapetininga e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo para a confecção de impressos. A instrução é desfavorável. A ausência de motivação para a aquisição com indicação dos destinatários das publicações e a falta de demonstração da compatibilidade do preço contratado com o praticado no mercado não permitem um juízo favorável à matéria. Diante disso, voto pela irregularidade da dispensa da licitação e do contrato em exame. Em discussão, votação aprovada. O item 50 diz respeito a contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Louveira e a organização Estrela Som SC Limitada para a contratação do artista Zelito do Acordeon. O artigo 25, inciso 3º da Lei de Licitações exige que a contratação de profissional de qualquer setor artístico se dê diretamente ou por meio de empresário exclusivo. No caso, entretanto, a contratação se deu por intermédio de interposta empresa. Na esteira de precedência desta Corte, voto pela irregularidade da inexigibilidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, itens 51 e 52. Os itens versam sobre pregão presencial para registro de preços de serviço de transporte de pessoal em geral, respectiva ata e nota de empenho para execução dos serviços emitidas pela Prefeitura de Peruíbe em favor da empresa Portal do Vale Transporte e Turismo Limitada, ME. Tratam ainda de representação formulada por Lucimauro Viana dos Santos, locadora de veículos.
apontando irregularidades ocorridas no processo licitatório. A insuficiente descrição do objeto necessária à formulação das propostas, a exigência de capital social superior ao valor legalmente permitido, causa de inabilitação da segunda colocada no certame, a imposição de que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentassem informações acerca do número do livro diário e da folha de que se encontrava transcrito, além do número de registro do livro da junta comercial, causa da inabilitação da licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, demonstram a presença de cláusulas restritivas à competitividade em prejuízo da seleção da proposta mais vantajosa à administração. Diante disso, voto pela procedência parcial da representação e pela irregularidade da licitação, da ata de registro de preços e da nota de empenho em exame com aplicação de multa à responsável de 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 53, trata de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2009 pela Prefeitura de Diadema à Associação Cultural Comunitária Dom Décio Pereira, em razão de convênio celebrado tendo por objeto o atendimento na área da educação de crianças residentes no município de Diadema, na faixa etária de 0 a 6 meses, em período integral. Acompanho a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da prestação de contas em análise, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo da recomendação assinalada. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 53 a 57, senhor presidente. Ok. Os referidos itens versam sobre... 54, eu creio, né? 54 a 57. Ok. 54, desculpa. 54 a 57. Versam sobre as contas das câmaras de Brejo Alegre, Platina, Araçoiaba da Serra e Havaiandava, todas relativas ao exercício 2013. Acompanha a instrução favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados, os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Com relação à Câmara de Havaiandava, deixo de propor a devolução da quantia de R$ 2.034, referente à apresentação de parecer jurídico e enfrentamento das questões relativas a projeto de lei diante de seu reduzido valor, devendo, entretanto, ser advertido o atual presidente da Câmara para que se abstenha de promover contratações desse tipo e adote imediatas medidas visando a reestruturação do seu quadro de pessoal. Em discussão, votação aprovada. Item 58, as contas da Prefeitura de Piquerobi. A instrução mostra-se dividida, posicionando-se a TJ pela emissão de parecer favorável, o Ministério de Contas pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômicos e financeiros no exercício, tendo sido o déficit orçamentário inteiramente amparado pelo superávit do resultado financeiro do exercício anterior, que neste exercício, aliás, também foi superavitário. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas, incluída diante da ligeira regressão constatada no índice DEB, quarta série, quinto ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. Item 59 trata das contas da Prefeitura de Pederneiras. Também aqui a instrução mostra-se dividida, posicionando-se a TJ pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável às contas em exame. Foram alcançados satisfatórios resultados econômicos e financeiros no exercício,
tendo sido o déficit orçamentário inteiramente amparado pelo superávit do resultado financeiro do exercício anterior, que nesse exercício, aliás, também se mostrou superavitário. As alterações efetuadas no orçamento equivalem, de acordo com os cálculos efetuados por minha assessoria, a 6,3% da despesa inicial fixada, e ainda que superiores ao percentual considerado satisfatório, não refletiram negativamente nos resultados do exercício. Com relação ao Fundeb, após as glosas efetuadas, restou comprovada a aplicação de 99,97% do total dos recursos. Considero assim, de acordo com precedentes desse tribunal, que o valor remanescente de R$ 4.617,02, equivalente a 0,03% do total dos recursos, não se mostra suficiente para a reprovação das contas, devendo, entretanto, a Prefeitura depositar a referida quantia em conta vinculada e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas, incluída diante da regressão constatada no índice do IDEB, quarta série, quinto ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. O item 60 refere-se a agravo interposto por Márcio Augusto Felipe, diretor-presidente do Fundo Previdenciário do município de Tambaú, em face de despacho que lhe aplicou multa de 500 UFESPs em razão de não ter adotado, no prazo fixado, providências efetivas no sentido de recalcular a pensão mensal conforme decisão transitada em julgado. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, somente após a aplicação de multa questionada nos autos é que a determinação exarada em decisão desta Corte, transitada em julgado em 20/10/2009, foi cumprida, e ainda assim parcialmente, pois não foi apresentada até agora a apostila retificatória do ato de pensão, com a averbação do recálculo do correspondente benefício. Entretanto, considerando que foram adotadas providências pelo agravante, entendo que o valor da multa pode ser reduzido. Voto assim pelo provimento parcial do agravo, tão somente para o fim de reduzir a multa aplicada ao agravante para 200 UFESPs, com advertência, porém, ao atual responsável pelo Fundo Previdenciário de Tambaú, que apresente a apostila retificatória do ato de pensão para análise posterior desta Corte, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa. Em discussão, votação aprovada. Item 61, em exame recurso ordinário, interposto por Wilson Pérez Tomé, ex-prefeito do município de Alto Alegre, em face de decisão que julgou ilegais as contratações temporárias de um agente comunitário de saúde e um dentista em razão de falhas verificadas nos respectivos processos licitatórios. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e, em se tratando de contratação por tempo determinado, entendo possam ser releváveis as impropriedades observadas nos editais dos processos seletivos em questão, sem prejuízo de recomendações ao Poder Executivo, com vista ao aperfeiçoamento de seus futuros editais. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso em exame, para o fim de serem consideradas regulares as admissões em questão, com as advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 62 versa sobre recurso ordinário interposto pelo município de Arthur Nogueira, em face da decisão que aplicou multa de 300 UFESPs ao prefeito Celso Capato, em virtude de não ter informado no prazo fixado
as providências adotadas quanto à apuração de responsabilidade pelas ilegalidades apontadas em contrato celebrado. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, o prefeito municipal, ainda que de maneira intempestiva, apresentou agora o resultado das providências implementadas. E, muito embora o processo de sindicância administrativa não tenha apurado a responsabilidade e o real valor dos prejuízos causados ao erário, diante da impossibilidade de se esclarecer de forma satisfatória os fatos ocorridos, o prefeito municipal determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. Diante disso, voto pelo provimento do apelo, afastando dessa forma a multa aplicada ao recorrente. Em discussão, votação, aprovado. O item 63, senhor presidente, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. A palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis. Bem, o item 64 guarda a representação formulada por Laércio Viantes Carmal, prefeito municipal de Taquaral, a respeito de eventuais irregularidades envolvendo despesas, licitações e contratos firmados nos exercícios de 2009 a 2012 da mesma municipalidade, o prefeito anterior. Tomada de preços, que já foi analisada no TC 638-02609, licitação convite, que já foi tratada no TC 2097-02612, assim como outras que também não foram objeto de análise. A fiscalização concluiu pela improcedência das representações. O Ministério Público opinou também pela improcedência e arquivamento. Passo ao voto, que é pela improcedência da representação, excelência. Em discussão, votação, aprovado. Item 65 e 66 em conjunto. A sustentação oral do Ministério Público. Pois não. Em exame, representação, licitação, contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos com o consórcio SDE, visando o apoio técnico à Secretaria de Transportes e Trânsito, no valor de R$ 19.950.000 por 24 meses, pregão presencial. O relatório preliminar concluiu nesse sentido da irregularidade da matéria em virtude de falhas, dentre as quais orçamento básico, demonstração de compatibilidade de preços, menção ao cronograma de cumprimento, impossibilidade de aferição da execução contratual, entre outros. Sobre a representação, ela versa sobre o cabimento da modalidade licitatória aplicada à espécie. Pregão. A chefia considera a falta do orçamento detalhado em planilhas impropriedade suficiente para viciar os atos em exame. É o relatório. Com a palavra o doutor Rafael Baldo, representante do Ministério Público. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor relator, no caso, o pregão eletrônico de cerca de quase de 20 milhões visou a gestão do tráfego. Trata-se de tema complexo porque seu objeto englobou consultoria, planejamento, gerenciamento de tráfego, produção de relatórios e também instalação de um centro de controle operacional. A reunião desses três objetos denota a complexidade da matéria, razão porque não poderia ser possível aglutiná-las num pregão eletrônico, ainda mais com a exigência de apresentação de amostras que redundou na exclusão de um dos participantes, implicando a violação da ampla competitividade. É a razão por que pugna-se pelo julgamento de irregularidade da matéria. Obrigado. Conselheiro. Eu sinto-me em condições de proferir o voto. A representação deduzida por Splice é improcedente. Já a questão do pregão, a adoção da modalidade pregão, que foi o fato levantado pelo Ministério Público, meu voto aponta que os TCs 23008, 02611 e seguintes trataram de exame prévio de edital, onde o assunto foi abordado e foi indeferido o processamento da matéria. Portanto, assunto superado. Relativamente à falta de menção ao cronograma de cumprimento, a observação da equipe da fiscalização não apontou prejuízo concreto. Já no quesito orçamento básico, a jurisprudência desse tribunal tem admitido o aludido documento sem a indicação dos preços unitários como forma de incrementar a disputa entre os concorrentes, só que isso não implica dispensar a sua prévia realização, já que constitui instrumento essencial, inclusive para ditar regras de caráter econômico subsequentes. Ante o exposto, meu voto julga improcedente a representação, no entanto, irregulares a licitação, o contrato e ilegal o ato determinativo da despesa,
Aplico, outro sim, multa de 170 UFESPs ao secretário de Transportes e Trânsito, senhor Atílio André Pereira. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 67. 67, 68, também a sustentação oral. Pois não. Representação e termo de parceria entre Prefeitura Municipal de Cubatão e Izama. A fiscalização apontou inúmeras irregularidades. A publicação da homologação não se fez acompanhar com a publicação do resultado do concurso. Termo de parceria não se fez acompanhar de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Vigência de 12 meses, diverge de idade de 48 meses, prevista no edital, como outros elementos. A matéria integrou a pauta no dia 28/4, mas foi retirada. É o breve relatório. Ok, a palavra para o representante do Ministério Público. Obrigado, excelência. Doutor relator, no caso, temos termo de parceria de OCIP precedido de concurso de projetos para ações de vigilância na saúde, despontando falhas nas qualificações técnico-operacionais. O argumento se restringe-se a falar que, quando se trata de celebração de convênios ou outros instrumentos com o terceiro setor, tem-se uma verdadeira caça às bruxas. Para além dessa fundamentada defesa, restaram evidentes todas as falhas, como a falta de estimativa do impacto orçamentário financeiro e a violação do instrumento convocatório, diante da divergência entre o prazo do contrato e o prazo estipulado no edital, razão por que se pugna pelo julgamento de irregularidade. Obrigado. Profiro meu voto. E pontuo inicialmente que, embora a Procuradoria Municipal do município tenha alertado os responsáveis pela elaboração do edital de concurso de projetos acerca da subjetividade dos critérios, nada foi feito, permanecendo as impropriedades. Além disso, o termo de parceria é tão extenso que repousam sérias dúvidas acerca da possibilidade de uma OCIP ser capaz de operacionalizar esse extenso rol de assuntos. Encurto razões, excelências, mesmo porque encampo os argumentos do Ministério Público no voto, e voto pela irregularidade do concurso de projetos e do termo de parceria, bem como pela ilegalidade das despesas, considerando parcialmente procedente a representação. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 69. Também a sustentação oral. Em exame e acompanhamento da execução contratual, licitação e contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Dois Córregos com a empresa RBO Assessoria Pública Sim. e Projetos, objetivando a prestação de serviços de apoio administrativo e educacional, visando promover um trabalho integrado na rede municipal de ensino. A instrução constatou falhas. Não comprovada a pesquisa de preço, não demonstrada a terceirização do serviço era economicamente mais viável, visita técnica obrigatória por responsável técnico. Assessoria econômica, jurídica e chefia de ATJs manifestaram-se pela irregularidade. É o voto. É o relatório. Tá. Palavra do doutor Baldo para sua explanação. Obrigado. Excelência, embora a instrução tenha convergido para a irregularidade, a sustentação oral ela busca repisar uma tese ministerial, qual seja, tratando-se de coaching na área administrativa com objeto amplo, tendo natureza intelectual, mostra-se impossível a realização de pregão, porque refuta, nesses casos, fica impossibilitada o socorro ao pregão por não ser um serviço comum, padronizável. É por isso que o Ministério Público encampa os demais órgãos de instrução, pugnando pela irregularidade. Obrigado. Conselheiro Vassani, tem a palavra. Mas nem percebi o item. Eu vou retirar com reinclusão para olhar esse ponto. O item 70 é termos de parceria decorrente de chamamento público firmado entre Prefeitura Municipal de Cubatão e Izama. A fiscalização apontou inúmeras irregularidades, por exemplo, a vedação do exame de eventuais recursos administrativos pelo órgão parceiro. A planilha de custos do termo de referência não é reproduzida no anexo do edital. A abertura dos documentos de habilitação não se conduziu na presença dos interessados. Além de outros pontos, a TJ, endossada pela chefia, manifestou-se pela irregularidade. É o relatório. Passo ao voto, que, na presença de unanimidade, eu sintetizo que é pela irregularidade do termo de parceria e do chamamento público e ilegalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada.
Item 71 e 72, em conjunto, Excelência. Ok. 2 contratos de locação de imóveis pertencentes, respectivamente, a Rafael William de Oliveira e Luiz Antônio Mastelaro, da Prefeitura Municipal de Brejo Alegre, feitas com dispensa de licitação, utilizou o inciso 10, para instalação de indústria de calçados. A Unidade Regional de Araçatuba manifestou-se pela irregularidade da contratação, pois não restou demonstrado o interesse público em realizar gastos favorecendo uma empresa privada, vez que não se tratava de nova instalação na cidade. Por essas razões, ela concluiu pela irregularidade. Eu passo ao voto. A Lei de Licitações não contempla a hipótese de contratação direta para alocação pelo poder público de imóvel destinado à exploração da atividade econômica por agente privado. O que o inciso 10 fala é para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípuas da administração. Em curto razões, voto pela irregularidade da dispensa com multa de 200 UFESPs ao senhor ex-prefeito. Em discussão, votação aprovada. Item 73, licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema para a construção de 158 unidades habitacionais e o contrato com a empresa Carvalho e Carvalho Engenharia Limitada, EPP. Os itens aqui levantados são de conhecimento dessa corte. Eu passo ao voto. Não é possível aceitar os esclarecimentos apresentados pela origem, especialmente no que diz respeito à exigência sem respaldo legal de certidão negativa de ações civis e penais fornecida pelo Fórum da Comarca de domicílio do interessado dos sócios nos últimos 5 anos. Nesse sentido, vários TCs, cito aqui. Em curto razões, diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e ilegalidade das despesas. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O 74 é licitação e contrato entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a empresa Revita Engenharia S.A. para execução de serviços de manutenção e conservação de vias públicas, parques, praças, jardins e logradouros públicos. O Ministério Público se pronunciou pela irregularidade da matéria, tendo em vista que as retificações feitas no edital referiram-se a aspectos importantes do instrumento, pertinentes ao valor estimado da avença, à exigência de garantia e ao patrimônio líquido exigido pelos licitantes. E não houve republicação do instrumento. Passo ao voto que reconhece razão ao Ministério Público e decreta a irregularidade da licitação e do contrato, bem como a ilegalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. O item 75 é contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura Municipal de Peruíbe e a Fundação ABC, tendo por objeto a gestão integrada da unidade de pronto atendimento de Peruíbe. O ajuste foi firmado em 20 de nove de 2012, o valor de R$ 2.388.000. Foi precedido de dispensa de licitação. A fiscalização apontou diversas ocorrências, inexistência de recursos suficientes à cobertura do contrato, dispensa indevida de licitação, uma vez que não teria ocorrido a emergencialidade arvorada, pois decorreu da própria omissão da administração pública. Para o Ministério Público, denota-se que ocorreu a assinatura de um contrato híbrido, se assim for possível denominá-lo, pois a justificativa foi fulcrada na dispensa de licitação do tipo emergencial e o contrato propriamente dito foi elaborado como contrato de gestão, sem, contudo, conter os elementos atinentes a esse tipo de ajuste. Passo ao voto que reconhece razão ao Ministério Público de Contas. Assim, alinho aos relatórios de MPC e da fiscalização e voto pela irregularidade do contrato e ilegalidade dos atos determinativos das despesas. Em discussão, votação aprovada. O 76 prestação de contas decorrente de convênio da Prefeitura Municipal de Bariri com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Bariri. A instrução caminha bem, não há apontamentos. Voto pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. O item 77 é a prestação de contas decorrente de termo de parceria do exercício de 2008 da Prefeitura de Jales com a Associação dos Deficientes Físicos da região de Jales. Aqui, diversas irregularidades, incluindo operacionalização do Programa de Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários da Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas. O termo de parceria que precedeu essa prestação de contas foi julgado definitivamente irregular, em decisão de julho de 2014. A ATJ, sob os aspectos econômico-financeiros, optou pela regularidade.
Esse SDG manifestou-se pela irregularidade da prestação de contas, com a condenação da entidade à devolução dos valores. Passo ao voto, que acolhe o relatório da fiscalização e vota pela irregularidade da prestação de contas, sem determinar, contudo, a devolução de valores, uma vez que os valores terem sido aplicados na finalidade do termo de parceria. Mas proponho severa recomendação. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 78 é prestação de contas do exercício de 2011, decorrente de contrato de gestão firmado entre a Prefeitura de Bebedouro e a Organização Social Saúde e Educacional Revolução Soluções. Segundo o relatório da fiscalização, a entidade não prestou contas dos recursos recebidos. Ademais, a documentação encaminhada pela Prefeitura ao Tribunal não contém sequer uma análise física e financeira do contrato, a movimentação financeira, as peças contábeis, etc. Segundo o Ministério Público de Contas, não há como dar solução diversa no caso que não o julgamento pela irregularidade das contas, sendo que, no tocante à parte beneficiária do repasse, entende o MPC que a responsabilidade deve ser atribuída solidariamente à entidade e seus dirigentes. MPC, pela irregularidade, com condenação de débito solidário, e em razão de indícios de ato de improbidade administrativa. Passo ao voto, que engloba integralmente o que falou o Ministério Público, pela irregularidade da prestação de contas, determinando ao poder público que se abstenha de repassar recursos à entidade. Condena de forma solidária a organização social e a senhora Lúcia Aparecida Rosa Florencio, presidente à época da entidade, e João Batista Bianchini, prefeito municipal, responsável pela concessão dos recursos públicos, para, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, promovam um ressarcimento ao erário da importância de R$ 2.154.215, devidamente acrescida de juros moratórios de 1%, além de correção monetária, sob pena de não fazendo inscrição individativa. Aplico ainda a multa de 500 UFESPs ao então senhor prefeito João Batista Bianchini, por deixar, nos termos do artigo 74 da Constituição, de promover o controle físico e financeiro. Encaminhe-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Estado para a providência de sua alçada. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. Peço licença para relatar em conjunto os itens 79, 80 e 81, Excelência. Ok. São contas da Câmara de São Luís do Paraitinga, de 2012, São Lourenço da Serra, de 2013, contas da Câmara, e Buri, 2013. Não houveram apontamentos, os órgãos que falaram o fizeram pela regularidade, opino pela regularidade de todas as contas. Em discussão, votação aprovada. O item 82 é contas da Prefeitura Municipal de Oriente. Aqui, o que houve foi a ordem cronológica de pagamentos, não foi respeitada. Entretanto, a Prefeitura noticiou providências, o Ministério Público de Contas opinou, nada obstante, pela emissão de parecer desfavorável, tendo em vista elevada alteração orçamentária promovida no exercício. Passo ao voto, que é pela emissão de parecer prévio favorável, sem informação de apartados. Quanto à falha consignada na instrução do feito, destaco a ordem cronológica em que a Prefeitura apontou providências. É o voto, Excelência. Pela emissão de parecer prévio favorável. Sem apartados. Sem apartados. Em discussão, votação aprovada. Peço vênia para relatar 83 e 84 em conjunto. Ok. Contas da Prefeitura de Lençóis Paulista, exercício de 2013, e Itapecerica da Serra, exercício de 2013. Adiantei relatório e voto, Excelência. Então, a instrução é pela regularidade, não existem apontamentos, índices em ordem, pela emissão de parecer prévio favorável, sem informação de apartados também. Em discussão, votação aprovada. Itens 85 e 86 em conjunto, Excelência. Ok. São recursos da Prefeitura de Matão, pretendendo a reforma de decisão que julgou irregular licitação, contrato e termos aditivos celebrados entre a recorrente e a empresa Vega Engenharia. E o 86 é recurso interposto pelo senhor Antônio Márcio Siqueira, prefeito municipal de Aparecida, contra a sentença que julgou irregulares e negou o registro dos atos de admissão de professores. Na opinião dos órgãos que falaram, não há elementos necessários para o provimento, de modo que encurto razões e nego o provimento a ambos os recursos. Em discussão, votação aprovada. O item 87 trata de recurso. No entanto, eu fui o relator da sentença que ora recorrenda, então retiro de pauta para redistribuição, Excelência. Ok. O item 88
É recurso ordinário interposto pela Faculdade de Medicina de Jundiaí contra a decisão que julgou irregular o termo aditivo celebrado em 23/10/2007, que acresceu valor ao contrato celebrado em 22/9/2006 entre a recorrente e a construtora instaladora Guarani. A decisão recorrida ainda julgou regulares o quanto mais em julgamento na época. Julgou irregular o indigitado termo aditivo, pois ele teria extrapolado o limite de 25% do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei de Regência. SDG, pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Eu contraria a instrução, Excelências. O ponto nodal, conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, o ponto nodal dessa matéria é de estabelecer se o escopo do objeto era exclusivamente de uma ampliação ou se abrangia uma reforma, para assim definir se o limite de aditivos para essa contratação era 25% ou 50%, segundo o fixado pelo parágrafo 1º do artigo 65, tomando por parâmetro definições da orientação técnica do IBRAOP. A ampliação e a reforma podem ser assim definidas. A ampliação é produzir aumento na área construída de uma edificação ou de quaisquer dimensões de uma obra que já exista, e reformar consiste em alterar as características de parte de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo características do volume ou área sem acréscimos. Da própria definição já se vê que há uma área de superposição. Ficou cabalmente demonstrado nesse recurso que a implantação deste novo pavimento ensejou como consequência lógica que o objeto fosse também constituído por diversas intervenções na estrutura em outras partes do prédio da faculdade, como condição sine qua non para sua execução. Eu encurto razões e voto pelo provimento do recurso ordinário para o fim de que a decisão seja reformada, passando-se a ser julgado regular o termo aditivo, Excelência. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 89... é exame de recurso ordinário interposto pelo senhor João Batista de Andrade, ex-prefeito de Jacupiranga, contra a decisão publicada no Diário Oficial, que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de médicos por tempo determinado levados a efeito pelo município no exercício de 2009. O responsável foi ainda apenado em 200 UFESPs. A assessoria técnica e chefia apenaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. Aqui a questão é o excepcional interesse público e a situação de emergência para as contratações que se deram de maneira temporária. Passo ao voto. Em preliminar, conheço. Conhecido. Bem, eu adiantei o voto, então vou direto ao extrato. Sem perder de vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, creio que devamos levar em conta que estamos diante de contratação de cunho emergencial, que, se não fossem realizados, poderiam acarretar comprometimento da saúde e da própria vida dos pacientes. Finalizo, pois, votando em caráter excepcional pelo relevamento desta falha e pelo provimento do recurso para determinar o registro dos atos e cancelar a multa. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Não há mais processo na pauta. Consulta o doutor Rafael Baldo sobre eventual interesse em algum dos processos da pauta de hoje do Ministério Público de Contas. Não, Excelência, obrigado. Ok. Boa tarde. Está encerrada a sessão. Sabe quem vem à tarde, Baldo? Não sei de forma é dividido diferente. Ele vem aqui de manhã, que está indo bem aqui de manhã, então nós não temos nada que nos queixar. O quê? Muito bem, viu, Alexandre Sarquis? Duas coisas suas muito boas. Aquele não ao partido. Vamos, doutor Beraldo.